Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, numa quarta-feira, 3 de maio de 2023. Satisfação em estar aqui com você, não é? Com o programa Opinião ao vivo, não é? Sempre, você sabe, das 19h30 às 20h30, programa Opinião, de segunda a sexta. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Uma opinião hoje, tem a expectativa, rapaz, de entrevistar aqui uma assessora da presidência do Poder Judiciário, né, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que vai falar, não é, para falar sobre justiça restaurativa, dentre outros assuntos importantes referentes aí ao nosso TJMT. A gente está aguardando, portanto, é a Catiane Boschetti da Silveira, a combinada que ela viria. Estamos aguardando, portanto, a sua chegada aqui ao programa Opinião. Catiane, que é a assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E, dentre esses assuntos, outros tantos, a gente vai estar abordando até às 20h30 aqui no Opinião. Professor Hollenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Choveu bem hoje, hein? Choveu bastante, rapaz, e já não era sem tempo, né? O calor que tem feito aqui. Hoje pela manhã, minha mãe até disse, hoje o tempo vai bater recorde nessa temperatura nossa aqui. E quando se tem uma temperatura muito alta, sabe-se que logo, logo vem chuva. O que não se sabe é que se essa chuva vai ser, ou qual vai ser a dimensão dela, né? Porque a gente teme que caia alguma chuva daquelas desastrosas de causar problemas aí, especialmente junto aos ribeirinhos, ao pessoal que mora em áreas, né, não permitidas. Exatamente, Paulo. Hoje eu tenho a impressão que a chuva foi a cidade toda. Toda a cidade foi beneficiada com a chuva. Chuva muito forte, aliás, os 2 ou 3 últimos dias, o calor foi intenso, foi muito calor. Até eu, que não costumo reclamar, reclamei do calor ontem, anteontem, e a chuva veio com vontade. Ainda bem, pelo menos na minha área, na minha região ali onde eu moro, não ventou bastante. Tomara que não tenha ventado muito nas áreas periféricas. O Paulo levantou uma questão que é muito séria. A chuva muito forte, o vento muito forte, pode trazer muitos, mas muitos prejuízos às pessoas que moram na região da periferia. Infelizmente, tem ocorrido, no final do ano passado e no começo desse ano, tem ocorrido muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, no país todo. Não é só em Cuiabá, não é só em Várzea Grande, não é só no interior do estado, não. Mas no país todo, o problema muito sério, aliás, que é repetido. Todo ano se repete. São Paulo inunda, a cidade de São Paulo, e todos nós sabemos que naquele período do ano vai ser inundada. Todos nós sabemos que Belo Horizonte inundou, todo ano inunda. Quer dizer, é o filme antigo que nós estamos presenciando. E todo ano a mesma coisa, né? Parece que é o prenúncio. De todo modo, a gente espera que o tempo, evidente que as chuvas já estão bem reduzidas, não é? Geralmente, final de março, assim, início de abril, a chuva já tem uma redução significativa. Não sei, mas pelo calor que tem feito ultimamente, a gente vai acabar tendo mais dias de chuvas por aí e aquelas imprevisíveis, né? A gente espera só que não tenhamos aí consequências graves, como já ocorreram. Lembra do 8 de abril? Esse 8 de abril não surgiu do acaso, não. O 8 de abril foi um determinado 8 de abril aí, onde culminou com um grande vendaval, chuva, que muita gente desabrigada, tem até residencial hoje com esse nome, por conta disso, né, que as pessoas acabam tendo prejuízos, mas muito fruto das políticas
dos gestores, porque se há uma política habitacional, por exemplo, decente, as pessoas não vão invadir áreas de preservação permanente, não é? E, então, uma coisa está ligada à outra. Mas eles deviam aprender, né, Lorenberg, eu acho, porque se você, acabamos de falar, é uma coisa anunciada. Então, se a gente sabe que o ano que vem a gente vai ter problema, se ainda existe um contingente grande de pessoas que invadem, que não tem para onde ir, e vão procurar essas áreas ribeirinhas, essas partes onde não pode, são proibidas, por que não se cria um programa habitacional decente? Junta-se as forças aí do governo, dos governos estaduais, municipais e federal, né? Que, aliás, o governo federal, na minha opinião, no governo passado deixou a desejar quanto a essa questão habitacional aí. Mas se havendo uma política de tripartice, eu acho que a gente consegue organizar isso, né? Para combater essas enchentes, porque as enchentes trazem muito mais prejuízo, Paulo, e isso é verdadeiro, muito mais prejuízo para as pessoas que estão exatamente na região periférica da cidade, na região periférica do estado. Então, se você tem a atenção voltada para essas pessoas, nós teremos um pouco menos prejuízo. Concordo plenamente com o caríssimo Lorenberg. Tudo planejado sai mais barato, né? Sai mais em conta. Pois bem, a gente vai... Aqui eu estava falando aqui da caríssima Catiane Boschetti da Silveira, que já está a postos aqui, ela chegou, ela é assessora da presidência, assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chegou aqui, se perdeu aí também, porque às vezes quando o pessoal vem para cá, ele se perde, vai bater lá na TBO, lá no SBT, aí até achar aqui, mas que bom que a senhora veio, viu? Eu já vou pedir, eu anunciava aqui, né, falando da justiça restaurativa. Muita gente não sabe o que é a justiça restaurativa. Então, já vou pedir para a senhora fazer um briefing aí, para que as pessoas possam ter um entendimento perfeito sobre o que é a justiça restaurativa e o seu papel lá junto nessa assessoria da presidência ali do nosso TJ. Boa noite, bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar conversando com vocês nessa noite quente, uma noite sempre quente em Cuiabá. Apesar da chuva, né? E calorosa, Cuiabá sempre muito calorosa. Eu estou, né, integrando aí essa equipe do Poder Judiciário junto à presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice, venho do Rio Grande do Sul. Caxias? Caxias do Sul, deixei o frio lá, né, quando vim para cá, nem 20 dias, estávamos lá com 7 graus e agora aqui com esse calor, mas muito feliz. Venho compor essa equipe, né, numa gestão do tribunal que tem como bandeira também a justiça restaurativa, né? Uma gestão do tribunal que tem aí como lema, né, semear a paz e fortalecer a justiça. Então esse convite me honra muito, foi o que me fez, né, mudar de estado, para que a gente possa fortalecer as nossas práticas, para que a gente possa fortalecer a relação entre os poderes. E aí estou junto com a presidente, então, junto com a equipe do Tribunal de Justiça, para a gente poder fortalecer e ampliar o que já vem sendo feito no estado de Mato Grosso. E fala, por favor, a mim não, eu gostaria que a senhora dissesse um pouco sobre o seu currículo aí. Né? Claro. A senhora, eu sei que já foi professora, professora mesmo. Sim. Mas a senhora é formada em Direito, qual que é a sua formação? Minha formação é Pedagogia, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu sou então professora. Uma pedagoga, professora, sobrinha de professoras, né? Com uma professora mestre aí, com exemplos de pessoas extremamente importantes na minha vida. E eu trabalhei, então, me formei, né, na pedagogia, mas antes de me tornar uma pedagoga, eu tive uma caminhada na área da assistência social, da política de assistência social. Fiz estágio, o que me encaminhou, né, eu brinco que me proporcionou ser pessoa e ser uma profissional. E por trabalhar na área social, escolhi a pedagogia com o viés social, né? Com o viés, claro, curricular, mas além do curricular, o que também a gente pode fazer para desenvolver a questão de desenvolvimento cognitivo.
E aí, dentro dessa caminhada, por trabalhar numa das regiões extremamente vulneráveis e violentas da cidade de Caxias do Sul, uma cidade com aí, certamente a gente vai chegar em 600 mil habitantes, né? A segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. É quase o tamanho de Cuiabá, né? Quase o tamanho de Cuiabá, exatamente. E uma cidade com muita migração também, né? Com diferentes situações aí que envolvem todas as áreas sociais. Por trabalhar nessa região com adolescentes de extrema vulnerabilidade e violência, eu tive a oportunidade lá na minha cidade de fazer o primeiro curso de Justiça Restaurativa e de Círculos de Construção de Paz, né? E quando eu faço esse curso, na época, né, oportunizado pela Prefeitura Municipal, junto com a Universidade de Caxias do Sul, junto com a sociedade civil e em parceria com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a partir da pessoa do então, na época, né, juiz da área da infância e juventude, Leoberto Branquer, que é uma pessoa extremamente importante na área da justiça restaurativa, eu percebo nessa metodologia dos círculos de construção de paz, como uma forma de vivenciar a justiça restaurativa, uma oportunidade da gente se relacionar, uma oportunidade da gente poder se conectar, da gente se tornar, se conectar na nossa humanidade, consequentemente, nós prevenirmos situações de violência a partir da ideia de que quanto mais a gente se conhece, menos a gente tem necessidade de ferir o outro. Junto com isso, né, eu pude fazer parte, então, saio da assistência, recebo um convite, Caxias do Sul, em 2012, cria um programa de pacificação social dentro da segurança pública, na ideia de prevenir violência, e eu vou, então, fazer essa caminhada, ajudar a desenvolver esse programa na cidade. Em 2014, a gente tem uma lei municipal, eu trabalho dentro do fórum com o então juiz, né, Leoberto Branquer, junto com uma equipe de pessoas, coordeno alguns trabalhos na cidade, e aí vou tendo essa caminhada toda, né, acabei me tornando uma instrutora, então faço parte do corpo docente da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, da Júris, do Tribunal de Justiça também. Pois é, eu só quero alinhar o tempo disso que o senhor estava dizendo ali. Eu faço parte, então o senhor está aqui passando uma temporada somente no estado de Mato Grosso, ou não? Porque eu faço parte significa que a senhora está aqui prestando um serviço, mas daqui a pouquinho está voltando para lá, é isso? Não necessariamente, né? Eu fui convidada para trabalhar nessa gestão, é um cargo comissionado, um cargo de confiança da presidente. Então a senhora, né, já é efetivada aqui. Estou servidora. Servidora estou servidora, né? Não, só para entender, isso. Porque senão você falou, eu faço parte, eu falei, será que ela está voltando para lá já? Eu tô aqui de mala e cuia, trouxe a minha cuia, inclusive. Trouxe a cuia, né? Estou residindo, já tenho um espaço aqui, né, para morar e estou muito feliz. Mas são espaços de aprendizagem, né, como docente, que por vezes eu também me dedico a essa docência. Professor Lorenberg, eu queria que o senhor fizesse das duas uma, ou uma bem curtinha para esse bloco ainda, ou uma que ela possa responder no bloco que vem, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial já. Não podemos passar para o segundo bloco? Podemos também, essa é a terceira opção que eu não queria falar, mas quero que tá... Até para dar mais tempo para ela poder refletir. Então tá, o Lorenberg determinou aqui, a gente não tem o que discutir, não é? O Opinião dá um tempinho só para o intervalo comercial e volta num instante só. Estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Gazeta Digital, rapaz, tem uma série de notícias aí, hoje ferveu, não é? Brasília, então... teve operação contra ex-presidente da República, teve movimentação ali em torno da chamada 2630, que é uma proposta que ontem levou um revés, mas que as coisas continuam ali, chamada PL da censura. E tem uma série de fatores. Agora aqui no Gazeta Digital, olha só, o senador Wellington Fagundes afirmou que o Partido Liberal é contra o projeto de lei das fake news. O posicionamento foi dado à imprensa na manhã desta quarta, dia 3. Fagundes afirmou que o conteúdo do projeto atual facilitaria a censura. Contudo, garantiu que o partido não é contrário à discussão que possa responsabilizar as pessoas por seus posicionamentos, abre aspas. O PL não vai aprovar o que está lá. Sabemos que precisa ter controle, mas também não vamos dar poder ao Executivo, que é temporário, porque isso não é política de Estado.
fazer com que o Executivo possa fazer censura, fecha aspas, disse aí o Wellington Fagundes. Ele continua, ter um órgão de censura, voltar a censura ao Brasil, não podemos deixar a coisa solta, frouxa, mas também não podemos aprovar esse projeto, fecha aspas, acrescentou o Wellington Fagundes, destacando, inclusive, o fato de que o próprio relator do projeto pediu para que a votação fosse adiada. Pediu agora, né? Mas antes era urgência. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, abriu divergência no julgamento sobre a proibição de construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, no Rio Cuiabá. Ele votou pela inconstitucionalidade da lei, no caso lei estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa. O voto é de terça-feira, dia 2. Diferentemente do relator, o ministro Edson Fachin, que negou a inconstitucionalidade da lei, Mendes afirma que os requerentes estão corretos ao afirmar que o legislador estadual criou normas sobre energia e águas, assuntos de competência privativa da União. Abre aspas. A lei mato-grossense, nesse sentido, ao proibir a construção dessas usinas e pequenas centrais hidrelétricas, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, acabou por avocar indevidamente a capacidade de concessão de licenças do Poder Executivo Federal, que fica impossibilitado de deliberar sobre as questões ambientais e hidrelétricas no curso do Rio Cuiabá, que, como dito, é de domínio da União, fecha aspas, diz trecho do voto do glorioso ministro, que é daqui, de Diamantino, inclusive, né, Gilmar Mendes. Essas e outras notícias aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, eu não vou nem destrinchar esses assuntos aqui, que eu gostaria muito de prosear, mas como a gente está um pouco atrasado, vamos então abrir o bloco de perguntas aqui, a nossa entrevistada aqui desta noite, para a gente falarmos mais sobre justiça restaurativa, entre outros assuntos, com a caríssima assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Catiane Boschetti da Silveira. Assessor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, é um bate-papo mesmo, e alegra muito souber, a gente sabe um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Judiciário. Isso é muito bom. Eu tenho aqui um pedido à senhora, muito mais uma reflexão, até para ajudar o amigo telespectador a entender um pouquinho mais o que é essa justiça restaurativa. Recentemente a senhora esteve em Lucas, do Rio Verde, juntamente com a presidente do Tribunal de Justiça, e tem um trecho aqui da fala da senhora que eu encontrei no site do Tribunal de Justiça. A senhora dizia na oportunidade, entre aspas, a justiça restaurativa é um movimento social que traz um olhar diferenciado sobre os conflitos do cotidiano, com a realização dos círculos de paz possível ressignificar os conflitos, dando a cada participante a oportunidade de falar, ouvir e ser ouvido. Nesse processo, os círculos de paz podem ser adotados como uma proposta pedagógica para as salas de aula, com a introdução de conteúdos edificantes e a reflexão dirigida dos termos. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas. Muito mais do que perguntas, é um pedido de reflexão mesmo. A primeira questão, a senhora fala que a justiça restaurativa é um movimento social que traz um olhar diferenciado sobre os conflitos cotidianos. E aí a minha pergunta, a senhora pode nos dizer
O que é esse olhar diferenciado? O que ele representa? O que ele significa, esse olhar diferenciado? A segunda questão, o que são círculos de paz? E como eles são constituídos e formados? Ele tem uma constituição temporária ou ele tem uma duração um pouco mais prolongada? Como funciona? E a terceira questão, a senhora pode nos dizer, dar um exemplo do chamado conteúdo edificante? Muito obrigada. A justiça restaurativa ela pode ser vista, né, e assim eu compreendo, também como um movimento social. A gente pode entender ela como uma ideologia, como uma filosofia. Ela é um convite para a gente poder olhar para os conflitos com outras lentes, né? O próprio, e na minha visão, introdutor dessa fala, o Howard Zehr, ele é um sociólogo australiano e ele escreve um livro chamado Trocando as Lentes, porque ele é também fotógrafo nas horas vagas. Por que ele nos convida e faz essa metáfora para a gente trocar as lentes? Porque ele diz que conforme ele muda a lente da câmera fotográfica, ele tem uma paisagem diferente. É para que a gente mude as nossas lentes, mas não é só uma mudança de lente, é uma mudança mental também. De poder olhar para o conflito como uma oportunidade de aprendizado, inclusive. Poder se convidar a entender o que tem atrás daquela situação. É muito comum que a gente observe em casos e notícias que vocês muito provavelmente também acabam transferindo ao público, né? Quando a gente tem uma situação de assalto, por exemplo. E eu vou usar aqui uma situação, né, de um adolescente que assalta um idoso, que é algo que acontece, algo comum, né? A justiça tradicional, que a gente chama, ela olha para essa situação de conflito olhando para duas pessoas envolvidas diretamente. O adolescente e o idoso. Mas a gente sabe que tem muito mais pessoas que sofreram o trauma e que estão envolvidas nessa situação. Como, por exemplo, a família desse adolescente e a família desse idoso. Alguém da sociedade que pode ter visto essa situação. Quando um juiz, né, olhando com as suas lentes tradicionais, ele julga esse processo, ou ele chama as pessoas envolvidas, muito provavelmente essa vítima, que é o idoso, ela serve muito mais como testemunha para julgar o adolescente do que para ser cuidada. A justiça restaurativa ela nasce lá na década de 70, dentro dos espaços do judiciário, para cuidar da vítima, né? Que não é vista, que ela é a mais citada, mas que por vezes é a menos escutada. O Zehr, inclusive, traz isso no seu livro. O olhar da justiça restaurativa é o quê? E aí, quando a gente trabalha com as capacitações, e é isso que o Tribunal de Justiça está, né, intensificando nesse ano, a partir do NUGJUR, que é o Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal, ele convida desde o juiz, a quando pega essa situação, até as pessoas que vão desenvolver esse círculo, primeiro se perguntar, quem é que está envolvido nessa situação, além das pessoas diretamente envolvidas? Quem também está sofrendo nessa situação? Quem também pode, de alguma forma, contribuir a gente poder chegar em algum... Não é que não vai ter a sanção, não é a substituição da sanção, mas é a busca pelo significado. Se esse adolescente, por exemplo, e a justiça restaurativa, ela pode acontecer em qualquer tempo. Antes, por isso que a gente fala das escolas, né? Antes, durante ou posterior num processo judicial. Vamos pensar que esse adolescente, de alguma forma, cometeu um ato infracional, recebe uma medida socioeducativa e ele chega a ficar fechado, em meio fechado. Qual é o significado para ele disso que aconteceu? Tem estudos que demonstram que os adolescentes, quando são convidadas a encontrar, e tudo é um convite, é importante a gente dizer isso, né? Quando são convidadas a encontrar dentro de um círculo, e tem toda uma preparação para isso, a vítima, ele inclusive diz, eu prefiro ficar fechado. Tamanha a vergonha, e a gente chama de vergonha reintegrativa, inclusive, de encontrar a pessoa que ele feriu. É a busca pelo significado, de poder escutar nas pessoas da família dele, o que esse ato significou para essas pessoas também. Então, a justiça restaurativa, por isso que a gente fala que é uma mudança na forma de olhar para os conflitos. E poder perceber o que neste conflito a gente pode transformar também. E, por vezes, o que tem também nessas famílias, né? A questão do rompimento de vínculos entre os familiares. Não por nada um adolescente acaba tendo uma situação como essa.
Não por nada um adolescente acaba indo para o caminho das drogas ou evadindo dos espaços escolares. É esse convite da gente poder, e a comunicação não violenta, que é uma tecnologia de linguagem que a gente aprende, né, na justiça restaurativa, a fazer perguntas, inclusive, ela diz que atrás de um ato violento sempre existe uma necessidade não atendida. O que tem por trás dessa situação? Esse também é o nosso convite. Então, a justiça restaurativa, ela busca, em vez de olhar para a culpa, olhar para quem é culpado. É a justiça tradicional. A justiça restaurativa pergunta, de quem é a responsabilidade? Quem também está envolvido? Em vez de só impor um castigo, a justiça restaurativa convida para um encontro, para a gente promover o diálogo, para se ter uma reparação de dano. Por vezes, e aí em situações de assalto também, nem sempre o que a vítima quer, vamos pensar, né, do celular, a nossa vida hoje está no celular, né? Se a gente perguntar para essa vítima o que ela quer, o que ela precisa para ficar bem perante o assalto que ela teve, nem sempre é o celular, só o material. São as situações, o que ela passou naquela situação. Quando a gente julga de fora, nem sempre a gente atinge a necessidade daquelas pessoas que estão ali. A gente pode pensar nisso em divisões de herança, na questão do divórcio. Nem sempre dizer você fica com a casa, você fica com o carro, você fica com o terreno, resolve a situação. Pode resolver o processo, mas não as relações que estão por trás. Então, esse olhar é o convite da justiça restaurativa. Os círculos de construção de paz, eles são, né, uma metodologia, uma técnica da gente viver a justiça restaurativa. Porque, na minha visão, ela está mais no campo das ideias. Mas não passa pela questão cultural, porque, olha só, o que eu quero dizer? Você falou do fator vergonha, não é? O agressor hipotético com a vítima hipotética, não é? Que o agressor, aquele que cometeu o assalto, por exemplo, ele teria vergonha. Vergonha, o que você falou aí? Vergonha. Você citou um nome técnico aí para. Reintegrativo. 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 Mas não tem uma questão cultural por detrás disso tudo aí? Porque o cara que comete, esse cara que em tese teria vergonha, amanhã mesmo passaram a mão na cabeça dele, liberaram ele, mas foi menor. Ele está de novo porque ele não vai pensar duas vezes, porque tem uma série de necessidades, aspas, muitas aspas nisso, para suprir, seja o vício dele, claro, seja porque a família está precisando de algo lá em casa, seja porque o filho, enfim, está precisando lá em casa, e aí ele não vê outro caminho senão roubar, não é? Então a vergonha dele, essa vergonha, não sei se ela é vergonha. E além disso, não é? Eu estou dando uma provocadinha aqui também, né? Porque a gente precisa discutir isso mais a fundo. Tem a questão cultural e tem também, aí entra, ou deveria pelo menos entrar, a ação do gestor público, que é oferecer capacitação, ocupação, não é? As escolas deveriam funcionar como a gente sonha, não é? Período integral, com oficinas das mais variadas, ocupando a mente, dando aquela sensação para a pessoa se sentir útil, não é? Não é um tripé, eu falei tripé porque eu citei três fatores aqui, a questão cultural, o fator público, não é? E o fator familiar, por exemplo. Não, o senhor está, realmente, né, a gente precisa ter esse olhar e eu fico feliz, né, da provocação porque me traz a oportunidade de clarear se eu por acaso não fui clara, né? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa participa de um círculo de construção de paz, tenha vergonha e não vai mais cometer. Não é isso. O fato é que a forma como a gente vem lidando não está dando resultado, só isso. Tanto é que a gente tem os presídios lotados, né? Então, E também a justiça restaurativa, eu não tenho a utopia que ela vai acabar com a justiça tradicional. Por isso que ela pode ser um complemento. Né? A chance que a gente tem de um adolescente de um adolescente ou de qualquer pessoa, poder perceber o que ele causa no outro, a diminuição da reintegração, de voltar, né, de reincidir, ela é muito menor do que simplesmente quando eu coloco ele no meio fechado.
Então, ela é sempre uma alternativa à justiça restaurativa. Ela não é, a gente costuma dizer também que ela não é uma bússola, para todos os casos ela serve. As pessoas precisam aceitar participar. Nós que aplicamos a justiça restaurativa, nós precisamos saber se é viável ou não fazer esse encontro, se as pessoas vão estar seguras ou não. Por vezes, as vítimas têm respostas que só quem agrediu tem para dar. Como, por exemplo, por que eu? Eu não saio mais de noite, estão me perseguindo, não estão me perseguindo? Então, se cria o trauma ele cria uma série de fantasias nas pessoas também. E por vezes quem tem as respostas é quem cometeu esse ato. Tem vezes que vai acontecer esse encontro e tem vezes que não vai acontecer esse encontro. Sempre vai ser um convite e uma alternativa e cada caso vai ser um caso. Mas o fato é, nós precisamos buscar caminhos diferentes para trabalhar as situações que a gente vem encontrando. E quando o senhor fala da escola, hoje mesmo nós estávamos, ontem e hoje, um evento no Ministério Público, reunindo aí todos os poderes da rede de garantia de direitos, todos os serviços, para a gente trabalhar a proteção da criança e do adolescente, que é o nosso foco também. Porque é na escola que todos vão de passar. A escola é o local mais promissor da gente verdadeiramente mudar uma cultura. Seja na escola privada, na escola pública, é lá que a gente vai se encontrar. E é na escola também que a gente sabe que os problemas da comunidade vêm, porque os filhos se encontram na escola. Esse ano, para vocês terem uma ideia, é o ano da justiça restaurativa na educação. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, traz isso, Justiça restaurativa na educação. Estamos aqui no Mato Grosso num momento extremamente propício, porque também é a bandeira dessa gestão, do Tribunal de Justiça, a justiça restaurativa na educação. Ótimo. Eu adoro falar sobre isso. Quando envolve escola, então, nesse processo aí de restauração ou de resgate, palavra minha, não é? Uhum. Da cidadania, porque é ali na escola, ali que o negócio reverbera, leva para casa, se leva a orientação para o aluno sobre a não violência doméstica, por exemplo, ele já vai ali antenado lá para casa, já fica lá de olho no que está acontecendo, de repente ele até a voz que vai ser o fiel da balança, vai impedir algo de ruim acontecer. Eu defendo tudo que haja de inserção no seio escolar, de orientação, para que isso faça efeito no dia a dia das pessoas. O Opinião vai dar mais um tempinho só para o intervalo comercial e volta já falando mais sobre isso, esses assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que são edificantes aqui no programa Opinião com a caríssima Catiane Boschetti da Silveira. Instante só. Pois bem, cá estamos de volta assistindo, você que está assistindo ao programa Opinião, muito obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, seja aqui pelo canal 22, como também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, ali, HD TV Pantanal. Muito obrigado, pelo carinho da sua companhia. Lorenberg, a caríssima Catiane, a assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça, no bloco anterior, acho que ela ficou devendo alguma resposta das perguntas que você fez. Você faz sempre umas 55 perguntas de uma vez também, é difícil de lembrar, né? Mas vocês lembram qual foi que ela deixou? Sobre o círculo de paz. Porque a gente vai falando de círculo de paz, o amigo telespectador pode não ter entendido como funciona e como ele é composto, esse círculo de paz. Os círculos de construção de paz, eles são uma forma, uma metodologia, se a gente fala de escola principalmente, uma metodologia da gente vivenciar os valores e princípios da justiça restaurativa. Eles podem ser desenvolvidos, onde tem pessoas, podem acontecer os círculos de construção de paz. Eles servem para a gente poder criar, fortalecer e restaurar relacionamentos. Eles são originários, eles são baseados nos ensinamentos indígenas. Então, a gente vai buscar lá nos nossos ancestrais, rever aí a nossa essência, a essência da humanidade, porque eu não acredito que as pessoas nascem más. O meio também, a forma como a gente se relaciona interfere nos nossos comportamentos, a gente sabe disso. Falávamos aqui antes da família, do contexto social, então a gente sabe que o meio interfere. E os círculos de construção de paz, de uma forma muito simples, eles podem ser vistos como uma roda de conversa.
uma conversa organizada. Assim como as tribos indígenas lá, né, se reuniam ao redor do fogo para poder conversar, para poder tomar suas decisões e para organizar a fala, utilizavam um bastão da fala, aqui a gente também utiliza o que a gente chama de objeto da palavra. Um objeto que ele tem poder. Esses dias uma criança, alguns anos na verdade, uma criança disse que ele era um objeto de honra. Foi a forma mais linda que alguém definiu ele para mim. Porque ele passa de mão em mão, num formato circular, oportunizando a fala. Ninguém é obrigado a falar, mas você tem a oportunidade de fala. Ele exerce um poder, que é o poder de fala e o poder de escuta. A gente tem esse combinado. O círculo acontece por etapas. Quem vai desenvolver esse círculo aprende a conduzir ele por etapas para que as pessoas vão se sentindo seguras para falar. A gente faz combinados nesse espaço também, né? Para que todos se sintam respeitados. Nós podemos trabalhar diferentes temas nesses círculos, desde conteúdos sim curriculares, até temas como bullying, temas como, enfim, datas comemorativas, para fortalecer vínculos na equipe de trabalho. Aqui na TV, com a equipe da TV, né? A gente poderia, inclusive, me coloco à disposição aqui, né? Se em algum momento você... Não precisamos ter problemas. É uma forma diferente da gente conversar e poder se conhecer mais. Na ideia que quanto mais eu conheço o outro, menos eu tenho necessidade de ferir o outro. E quando os conflitos surgirem entre nós, porque eles vão surgir, eles são inerentes, né? Onde tem duas pessoas tem conflito. Tem. Mas quando eu conheço você, quando o aluno tem oportunidade de conhecer o outro, porque nós somos muito mais parecidos do que diferentes. O que a gente não tem é a oportunidade de convivência, de espaços saudáveis para conviver. Quando surgir um conflito, a forma como a gente vai resolver esse conflito vai ser menos violenta, porque a gente se conhece. Então, dentro da sala de aula, quando o objeto da palavra passa de mão em mão, a gente diz que quem tem ele na mão tem o poder de fala, e quem não tem ele na mão tem o poder de escuta. E só nisso a gente está trabalhando imensas habilidades socioemocionais, como a gente sabe que hoje, né, desde a LDB, da BNCC, trazem, né, essas habilidades como algo que precisa ser trabalhado dentro da escola também. Desde a paciência, da empatia, do autocontrole, de poder me enxergar no outro. Então, ele também pode proporcionar, ele proporciona que a gente possa trabalhar com a sensação mais de segurança do que insegurança, que é o que a gente tem vivenciado, né? Ultimamente, eu até tenho um dado aqui para compartilhar com vocês, nas últimas 2 décadas, a partir daqui da BNCC e da Globo, eu fiz uma pesquisa na semana passada, nas últimas 2 décadas nós tivemos mais de 22 ataques à escola. O que está acontecendo? A gente precisa sim, agora, trabalhar, né, frear isso tudo que está acontecendo. Colocar o que a gente precisar para garantir as seguranças das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas a gente precisa mais do que a segurança na escola, mais do que o detector de metal, porque eles se encontram fora da escola. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Só a repressão não vai adiantar, que é o que a justiça restaurativa nos convida a pensar. Além disso, o que mais a gente pode fazer? Trabalhar relacionamentos dentro da escola. Fazer com que os alunos, que são os diferentes, que são os que sofrem bullying, que são por vezes dentro desses casos que a gente tem, muito comum eles dizerem que sofriam bullying na escola e por isso voltaram. O bullying, a raiz dele é o preconceito. Como que a gente pode trabalhar o preconceito dentro da escola? Quando eu oportunizo que as pessoas se conheçam. Né? Que não as diferenças possam permear, mas sim as conexões e o que elas têm de comum. Então são essas práticas que a gente pode convidar os professores. É isso que o Tribunal de Justiça está disposto a fazer, né? Oportunizar esses cursos de formação aí para a gente poder ampliar essa prática no Estado, para levar isso para dentro da escola como uma política pública. Inclusive, depois dos últimos acontecimentos da escola de Blumenau, agora há pouco tempo, o MEC tem trazido, né, os círculos de construção de paz como uma ferramenta para a gente poder trabalhar essas questões de prevenção de violência nas escolas também. Escuta só, você falou algumas coisas aí, eu fui anotando aqui, mas aí tem umas que eu preciso fazer, eu preciso de ressaltar, menino. Empatia. A palavra para mim que resume muita coisa é empatia. E eu quero usar esse termo da empatia, porque só, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. É um pouco diferente de solidariedade. Solidariedade é um segundo passo. Primeiro você tem que se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro, os problemas, sentir o que está acontecendo. Isso é praticar empatia.
Aí depois, se for o caso, aí você se solidariza ajudando, enfim. Eu estou falando da empatia para abordar um assunto que eu sei que a senhora é expert nele, que é essa questão da prevenção ao suicídio. A questão do suicídio, ela é algo preocupante. Eu fico até com uma certa... eu fico meio assim, ressabiado de tocar o assunto, porque é muito delicado, não é? Eu particularmente, se depender de mim, eu não noticio casos de suicídio, porque eu acho uma coisa muito... uma propaganda negativa muito forte. Mas, vamos lá, empatia, como a gente, eu queria que você deixasse uma mensagem na sua fala também, deve trabalhar isso junto às pessoas, porque hoje casos de depressão acontece, como diz o cuiabano, acontecem a ufa, acontece demais da conta, adolescentes acometidos por depressão, então aí acaba culminando com, não é, essa fatalidade aí. Eu queria que você falasse um pouco, abrisse uma fala, um tom até de conselho para as pessoas que estão assistindo ao programa Opinião, nesse sentido aí, e juntando a sua experiência nesse sentido, nessa área. Eu agradeço a pergunta, né? Agradeço o tema, é um tema extremamente sensível, mas é importante que a gente fale, né? Falar da morte também é falar da vida, né? É a gente poder buscar formas saudáveis da gente viver e da gente se relacionar também. Eu fui justamente buscar estudos, né? Estou estudando o tema, porque eu acredito muito que os círculos de construção de paz podem ser um fator preventivo à questão do suicídio. O suicídio sempre vai ser uma forma de pedir socorro. As pessoas não querem se matar. É um alerta. Mas é uma dor tão insuportável que pode levar alguém a tirar a própria vida. O suicídio mata no mundo mais do que as guerras, mais do que os atos terroristas. Antes da pandemia, nós tínhamos um dado, isso antes da pandemia, tá? Que 34 pessoas por dia tiravam, isso notificado, porque a gente sabe que é um tabu e que muitas pessoas não informam, né? Os familiares não informam. Que 34 pessoas por dia é quase como se um ônibus descesse ladeira abaixo todos os dias. O que está acontecendo conosco, seres humanos, que a gente está não conseguindo falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores, e a gente acaba tendo uma atitude como essa. Se nós pensarmos, e aí é um conteúdo da justiça restaurativa, e por isso que eu fui estudar, porque eu quero juntar as duas coisas, né? Se nós pensarmos, vamos imaginar uma bússola, eu convido vocês e o telespectador, né? Imaginem uma bússola, e no centro dessa bússola, um trauma. Todos nós passamos por traumas. A gente pode não falar deles, mas nós passamos por eles, né? Normalmente, a gente vai apontar para uma das 4 direções. Ou eu me isolo, aí eu sofro um assalto, eu encho a minha casa de grades e eu não saio mais à noite. Ou eu evado, e aí a gente tem a questão da evasão escolar, né, altíssima, e que a gente não pode falar em diminuição de criminalidade sem falar da evasão escolar. Ou eu agrido o outro, ou eu me autoagrido. Né? Uhum. Como que a gente pode trabalhar com isso? Não tem uma receita, cada caso é um caso. O suicídio é biosocial. 50% biológico e 50% social. E se ele é 50% social, ele está nos nossos relacionamentos. Espaços de escuta, espaço que as pessoas possam falar dos seus sentimentos. A gente pode estar cuidando das pessoas dessa forma. Vamos tirar a dor delas? Não. Tem uma receita mágica? Não. Mas oportunizar que as pessoas se sintam humanas. Nos espaços de educação, é mais comum a gente falar da dor, de trazer as nossas fragilidades. Mas nós sabemos aqui que em espaços, né, de competição, como o espaço cooperativo, por exemplo, por vezes falar de sentimento é fraqueza. Uhum. Né? É esse paradigma, e a gente sabe que os homens também, o sexo masculino, vem dessa cultura. Nós não podemos falar de sentimento, né? Isso é fraqueza. E aí a gente traz um monte de adjetivos para isso. Quando a gente pode trabalhar com círculos de construção de paz, podendo, se a gente, cada um de nós, né, trabalha para uma daquelas 4 direções, um se isola, o outro chora, o outro evade, o outro se autoagride, quando a gente oportuniza espaços de escuta para que as pessoas se percebam sem julgar, a gente pode estar fazendo com que elas tragam as suas dores a partir da fala.
Eu estou oferecendo um espaço para as pessoas falarem dos seus sentimentos. Ótimo isso, adorei escutar isso, porque é exatamente o que eu penso. Muitas vezes é coisinha tão simples, mas tão simples, que a gente não faz ideia que aquele ato simples pode, inclusive, salvar a vida. A pessoa está ali, de repente, eu estou aqui, ó, exatamente aqui para pular no precipício, você vai com a palavra amiga, foi um efeito estrondoso, a pessoa acaba te vendo com outros olhos, acaba te abraçando e você... Então, eu acho maravilhoso isso. Infelizmente, depressão tem acometido muitas pessoas, inclusive adolescentes, não é? Pessoas muito jovens aí, acham que resolveria ali fazendo um ato tão drástico, não é? Pondo fim à própria vida. Quando na verdade nós podemos, ao fato de ouvir só, precisa, mas não vai lá tentar ouvir com um tom crítico, dando aqueles conselhos, apontando o dedo. Não, ouça. Muitas vezes a pessoa só quer saber disso, ser ouvida. Ouve. Aí depois, se ela pedir, aí você dá uma opinião, mas não vai ser radical, né? Porque a ideia é ajudá-la, não atrapalhá-la. Eu queria que o Dollenberg fizesse uma pequenininha para encerrarmos o programa. Mas muito rapidamente, assessora, a parceria FAS, ou a Fundação de Assistência Social, com o projeto Mão Amiga. Se a senhora falasse 1 minuto para a gente encerrar o programa. A FAS, Fundação de Assistência Social, é a Secretaria de Assistência Social do município de Caxias do Sul, né? E o projeto Mão Amiga é uma OSC, uma organização de sociedade civil da cidade de Caxias do Sul, né? Que tem como presidente aí o Frei Jaime Bétega, uma figura conhecida, com certeza, no Brasil todo. E ele tem muitos dos serviços prestados de forma não estatal para assistência social no município de Caxias do Sul é a partir do Mão Amiga, cuja ele é o presidente. Ótimo. Então tá, Catiane Boschetti da Silveira, assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu particularmente adorei essa entrevista, esse bate-papo. Quero até já daqui a pouco perturbá-la lá para vir mais aqui para a gente conversar com nossa audiência, para inteirar sobre os assuntos da justiça restaurativa e dentre outros assuntos mais aí que a senhora puder contribuir aqui. Obrigado, viu? Obrigada. O espaço continua a posto para bem informar. Obrigada, eu estou à disposição. Cada tema desse, né, nos leva aí um programa para cada tema específico, com né? certeza. E a gente está à disposição aí para além poder do Leandro, conversar. quem que está ali contigo mais ali? A gente tem a nossa assessora... A Nayara está Nayara da comunicação. A Nayara eu conheço faz tempo, que é jornalista, colega nossa. E o Leandro também, que está por ali. Então tá, o Dollenberg a gente se encontra então amanhã. Até amanhã. O Luiz Celso, secretário de Obras de Várzea Grande, vai estar aqui ao vivo falando sobre as novidades de lá, do município de Várzea Grande. Não perca às 7h30 da noite. Se cuida. Fica bem, fica com Deus também.